Sabe aquela imagem de uma ilha cercada de água por todos os lados? Agora, e se essa ilha fosse uma língua e o mar fosse um oceano de idiomas completamente diferentes? Pois é, essa é basicamente a história do romeno. Hoje, a gente vai mergulhar numa jornada linguística que é, no mínimo, surpreendente. Então, a grande pergunta, o quebra-cabeça da vez é: como é que uma língua com origem no latim conseguiu não só sobreviver, mas também prosperar lá no leste europeu, totalmente cercada por idiomas que não têm nada a ver com o latim? Como ela manteve essa identidade tão longe das suas primas como o francês, o espanhol e o italiano? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar. Ok, para a gente começar a entender essa história de sobrevivência, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mapa, sabe? Visualizar esse cenário geográfico. E tudo começa com essa ideia de ilha latina. E essa metáfora, uma ilha latina no mar eslavo, olha, ela é a chave de tudo. É a imagem perfeita para descrever a situação única do romeno. Pensa bem, uma língua que tem suas raízes lá em Roma, mas que passou séculos e séculos cercada por um verdadeiro oceano de influências que não eram latinas. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Vamos ver quem são os vizinhos da Romênia? Nenhum deles fala uma língua que veio do latim. Do lado tem a Hungria, que fala uma língua urálica, nada a ver com o latim. E o resto? Ucrânia, Bulgária, Sérvia, todas falando línguas eslavas. Esse isolamento geográfico, pessoal, é o ponto central para entender como o romeno evoluiu do jeito que evoluiu. E o mais curioso é que, apesar desse isolamento todo, não estamos falando de uma língua pequena, não. São cerca de 26 milhões de falantes, a maioria na Romênia e na Moldávia. É uma língua super viva, inclusive oficial na União Europeia. Mas, como ela chegou até aqui? Para responder, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para suas origens. Então vamos lá. A história do romano começa há quase 2.000 anos, numa terra que era conhecida como Dácia. Essa linha do tempo ajuda a gente a organizar as ideias. Primeiro, a gente tinha os dácios, o povo que morava na região. Aí, em 106 depois de Cristo, pá, o Império Romano chega e conquista a Dácia. E com eles, claro, vem o latim vulgar, a língua dos soldados, dos comerciantes que vai se espalhando. E aí, séculos depois, começam as migrações eslavas. É nesse momento que a ilha linguística que a gente conhece hoje começa a se formar, separando de vez os falantes de romeno do resto do mundo latino. E tem esse momento aqui que é simplesmente incrível, um flagrante da história. No ano 587, um cronista bizantino anotou que ouviu um soldado gritar para um companheiro. Essa frase aí, torna, torna, fratri. É a primeira prova escrita de que uma nova língua, vinda do latim, estava nascendo bem ali, naquela região. Mas, olha só, esse isolamento todo não quer dizer que a língua ficou parada no tempo, estagnada, muito pelo contrário. Foi justamente isso que levou a uma mistura fascinante de influências. E é essa mistura que faz o romeno ser, bom, tão único. Esse gráfico aqui resume bem a história. A maior parte do vocabulário, quase 72%, vem do latim e das línguas romanas. Isso confirma a base dele. Mas a segunda maior fatia é a que revela o segredo. Um pouco mais de 14% das palavras têm origem eslava. É essa mistura, esse tempero diferente que define o romeno. E essa influência eslava foi muito profunda. Não foram só umas palavrinhas soltas, não. Foram conceitos essenciais. Por exemplo, a palavra para sim, dá, vem do eslavo. Curioso, né? O latim não tinha uma palavra única para isso. E mais, palavras que falam de sentimentos, de relações, como ayubi, que é amar, e prieten, amigo, também foram adotadas. Agora, se prepara para um fenômeno linguístico muito, mas muito fascinante. Algumas palavras do latim entraram no romeno 2 vezes. Como assim? Bom, primeiro, elas chegaram de um jeito natural, com o latim vulgar, e viraram palavras do dia a dia, tipo apa para água e oque para olho. Daí, muitos séculos depois, lá no século XIX, a mesmíssima raiz latina foi pega emprestada de novo, só que dessa vez do francês ou do italiano, de um jeito mais chique, mais erudito. E aí surgiram palavras como aquatic e ocular. E essa mistura toda não para por aí não, viu? Pensa em séculos de contato com o Império Otomano, com o Império Austro-Húngaro, com as comunidades gregas. Tudo isso deixou marcas. Hoje em dia, no vocabulário do dia a dia, é super comum encontrar palavras de origem turca, húngara, grega e até alemã.
Tá, e o que resulta de toda essa história maluca? Basicamente, uma gramática que é uma espécie de baú do tesouro do latim antigo, mas que, ao mesmo tempo, aprendeu uns truques novos com os vizinhos ali dos Balcãs. E aqui está uma das características mais diferentes do romeno, que a gente estranha logo de cara. Em português, a gente fala o lobo, certo? O artigo vem antes. No romeno, não. O artigo, o é colado no fim da palavra. E o mais interessante é que essa é uma característica que ele compartilha com seus vizinhos dos Balcãs, e não com suas primas latinas. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Pega a palavra para lobo, que é lup. Para dizer o lobo, eles juntam o artigo no final e vira lupul. Outro exemplo, frate é irmão. O irmão vira fratelê. É uma lógica totalmente diferente da nossa, né? Ou do espanhol, do italiano. E é aqui que mora o grande paradoxo da história. O mesmo isolamento que permitiu a entrada de influências eslavas e balcânicas também funcionou como uma cápsula do tempo, ajudando o romeno a preservar características do latim que outras línguas irmãs perderam. Ele ainda tem 3 gêneros gramaticais, incluindo o neutro, e até um sistema de casos para substantivos. Quem já estudou latim sabe bem do que eu estou falando. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Ao manter características tão antigas do latim e, ao mesmo tempo, absorver tantas influências dos seus vizinhos, o romeno seguia um caminho único. A história dele não é só sobre sobrevivência, mas sobre uma adaptação e uma evolução extraordinárias, o que o torna, talvez, o mais original de todos os descendentes do latim.